Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Jovens com Deus, terça-feira. Hoje vamos refletir um evangelho tão lindo que eu tenho certeza que você conhece, e hoje a gente vai fazer uma reflexão juntos. Pedir ao Divino Espírito Santo que possa, assim como em Zaqueu, que recebeu Jesus em sua casa, que o Divino Espírito Santo possa preparar a nossa vida e o nosso coração para que possamos receber Jesus também na nossa vida, também na nossa casa. Bom dia, Adriana, que Deus te abençoe. Bom dia a todos que vão chegar aqui, todos que vão assistir depois desse vídeo gravado. E hoje o Senhor nos convida aqui a recebê-lo em sua casa. Então vamos à leitura do Bom Dia, Chiquinho Medas, Alexia. Que Deus abençoe vocês. Sejam todos muito bem-vindos para fazermos hoje a leitura do Evangelho. Bom dia, Fábio. Que Deus te abençoe. Vamos fazer assim a leitura do Evangelho hoje de Lucas 19. Zaqueu, gente. Hoje, quantos de nós somos Zaqueus? Quantos que precisamos receber Jesus na nossa casa, no nosso coração, para que Ele transforme a nossa casa, a nossa família. E assim, Lucas 19, de 1 ao 10. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e, levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados e que o Divino Espírito Santo ilumine todo o nosso dia, guie os nossos passos e ilumine também as palavras e as reflexões que vamos fazer aqui juntos. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Thaís. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Bom, tem muito a ser identificado nesse evangelho. Temos muitas reflexões para fazer aqui, mas vamos começar desse homem baixo chamado Zaqueu, que ele era muito rico, tinha muito dinheiro, chefe dos recebedores de impostos. Ele tinha curiosidade para saber quem era Jesus, mas ele não conseguia passar no meio dessa multidão para ver quem é esse Jesus. Imagina só, uma multidão passando e um homem baixinho e chefe dos recebedores de impostos, então com muito dinheiro, mas mesmo assim ele não tinha aquela presença, aquela estatura para fazer frente com todo mundo e sair cortando o pessoal. Então, o que ele faz? Ele sobe num sicômoro, que pode ser uma figueira. É uma árvore grande, forte, ela atinge até 20 metros de altura. Um sicômoro, e ele subiu. Foi lá em cima para ver quem era Jesus. E aí, Jesus, quando olha para cima e vê ele naquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Em outra tradução, a gente vai ver: desce depressa,
porque eu devo ficar hoje em tua casa, para se cumprir o plano da salvação. E aí, eu te falo, meu amigo, minha amiga, bom dia, Samuel, seja muito bem-vindo. Hoje, o Senhor também fala isso pra gente. Se a gente abrir o nosso coração, se a gente mesmo cheio dos nossos pecados, mas curiosos, sedentos pela presença do Senhor, o Senhor que passa todos os dias, que vem ao nosso encontro, que acabamos de acordar às 6h38 da manhã, o dia começou e o Senhor já está sedento pelo teu bom dia, pelo teu encontro, pela tua presença. Os irmãos católicos lá na igreja, tenho certeza que muitas igrejas dessa hora já estão abertas, muitas capelinhas. Alguém já foi lá, já abriu a igreja para que você possa passar lá e encontrar o Senhor no Santíssimo. Muitas igrejas evangélicas já estão com os pastores aí fazendo suas pregações, os altares abertos a te esperar. E o Senhor fala para Zaqueu: desce, porque eu vou ficar na tua casa hoje. E isso já estava se cumprindo um plano. Ninguém fala assim, devo ficar hoje na tua casa do nada. Assim já é cumprimento do plano da salvação da vida de Zaqueu. Mas ele deu aquele primeiro passo. Porque imagina só, se ele não vai atrás do Senhor, se ele não sobe naquela árvore sabendo que ele, tá bom, eu sou muito baixo, ele não vai me ver, na verdade eu não vou vê-lo. Então ele dá o passo dele, que é sair do meio daquela multidão, sobe numa árvore e aqui eu vou conseguir vê-lo. E o Senhor também o vê, à medida que ele faz um movimento, que ele se dispõe, que ele vai lá. Sobe naquela árvore, Jesus consegue o ver, se compadece e vai cumprir o plano da salvação na vida de Zaqueu e de toda aquela família. E eu te falo hoje também que o Senhor está de braços abertos te esperando para cumprir o plano da salvação dele na tua vida. E não é tarde, independe da tua idade, seja hoje se você tem 10, 50, 100 anos, o Senhor quer ir para a tua casa. Basta apenas que você se abra a esse plano da salvação que já está escrito. Imaginem só, eu estava pensando, o Espírito Santo me iluminando e eu pensando, poxa, imagina como é triste para um pai, como foi triste para Deus, aquele momento no Jardim do Éden, quando ele vê que ele foi traído. Quando o Senhor foi traído por Adão e Eva, onde eles pecaram, foram os nossos primeiros pais, e eles pecaram. E nós hoje, até hoje, somos marcados com esse pecado original. Imagina só, Adão e Eva pecam, Deus fica triste, chegou lá no jardim do Éden, um belo dia de tarde, Deus passeava, falava com eles todo dia. Chega um dia de tarde, eles estão lá, atrás de uma árvore, escondidos, envergonhados, porque eles cumpriram a vontade do Senhor. Aí, vamos rapidamente recapitular aqui Gênesis. Aí o que o Senhor faz? Tira eles do jardim, aí eles constituem a primeira família, onde Caim mata Abel, os primeiros irmãos, já dá problema também. E como o Senhor ficou triste, falou com Caim que ele ia vagar pela terra. Aí ele falou, não, eu vou ser morto, vão me matar. Aí o Senhor, não, vou te colocar um sinal, então não vão te matar. E o Senhor sempre misericordioso, foi dando muitos sinais, foi recuperando de geração em geração, mandando sinais para recuperar os seus filhos. E aí depois, quando a terra não tinha mais jeito, aquela confusão, não, vou mandar o meu filho, então, Jesus. Vou mandar Jesus na terra para te falar como ele falou hoje. E falou para Zaqueu e fala hoje, desce dessa árvore, me recebe na tua casa, porque eu devo ficar contigo. Eu preciso estar na tua casa hoje. E que você possa, e eu também possamos, abrir a nossa casa e o nosso coração para recebê-lo hoje. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. É isso que o Senhor quer. O Senhor só quer isso, que aonde ele chegar, que ele faça essa transformação na tua vida, no teu coração. Ele não veio para condenar, muito pelo contrário, olha só.
Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio para te condenar. Bom dia, Adriano. Jesus não veio para condenar aquilo que estava perdido, contudo, esse verbo agora, né? Olha só, tá vendo o que a gente já tá fazendo? Já estamos entendendo um pouquinho, buscando aqui a origem dos verbos. O verbo perdido, quando Jesus coloca aqui, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Na verdade, perdido vem do grego apolume. E a palavra apolume em grego quer dizer aquele que está, vem do verbo perecer, condenar, destruir, perder. Então Jesus veio para curar e salvar o que estava já perecendo, o que estava já condenado. E se nós já estávamos condenados, o Senhor vem hoje. Se você se considerava condenado pelos teus pecados, aqui como Zaqueu, a fé dele fez com que ele primeiro fosse atrás do Senhor, abrisse o seu coração. Depois ele abriu a casa dele. Casa na Bíblia, várias vezes, quando fala, tipo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, esse casa quer dizer eu e a minha família. A salvação entrou hoje na tua casa. É você e a tua família. Não a casa física, mas a tua família. E aí, qual a atitude dele? Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Eu vou arrumar isso aqui. Depois que Jesus chega, não tem como a tua casa ficar como ela era antes. Quando Jesus chega, tudo é transformado, porque ele veio, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, mas é o que estava condenado. Esse perdido está muito leve. É o que estava condenado. Nós já estávamos condenados pelo nosso pecado original, desde Adão e Eva. E Jesus veio e vem hoje na nossa vida, vem hoje é que dia 18? Dia 18 de novembro de 2025, ele veio procurar e salvar nós que já estávamos perdidos e condenados. Que nós possamos abrir o nosso coração como Zaqueu. É isso que a gente precisa, dar o nosso passo, abrir o nosso coração para essa libertação que o Senhor quer nos dar. E aí exige as atitudes, porque como ele era o chefe dos cobradores de impostos, muitas das vezes a gente fala, né? Tá escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente precisa possuir as coisas sem nos deixar ser possuídos. E quanta coisa que Zaqueu, quanto que ele roubou, porque ele já reconhece aqui, olha, eu vou dar meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Que nós possamos trabalhar sim, mas não deixar que o dinheiro nos use, que o dinheiro nos controle. Assim que a gente possa trabalhar para termos o nosso sustento, a nossa dignidade, poder ter o suficiente para fazer as obras de caridade, sim, mas não sermos possuídos pelo dinheiro. E que possamos ter a fé, porque Jesus fala que hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também esse é um filho de Abraão. Abraão é o pai da fé na Bíblia. Ele é o pai da fé. E se nós temos fé, nós somos também filhos de Abraão. Por isso que ele chama Zaqueu de também este é um filho de Abraão. E também nós somos filhos de Abraão, esse pai da fé. Que o Senhor nesse dia possa estar aumentando em nossa fé, porque ele veio para procurar e salvar quem já estava condenado, que somos nós. Basta apenas abrirmos o nosso coração, fazermos a vontade de Deus, corrermos atrás para reparar os nossos pecados. E por isso que eu te convido hoje, irmão, irmã, busque a tua igreja, o teu padre, o teu pastor, faça a tua confissão. Bom dia, Gisele, busque a tua confissão, busque reparar os teus pecados. Esse é um processo diário, gente, é todo dia, é vigiar e orar, orar e vigiar. É joelho no chão, aos católicos o terço na mão, aos evangélicos, que vocês possam
também, assim, é a Bíblia na mão, que possamos todos estar com a nossa Bíblia na mão, fazendo a leitura da Bíblia para entendermos e compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque, como Zaqueu, se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai saber que hoje, 6h30 da manhã, 6h48, Jesus está falando, é preciso que eu fique hoje na tua casa. É preciso que ele fique hoje na nossa casa, que é o nosso coração e é na nossa família. Que assim possamos estar abertos para receber esse Jesus. Que ele possa olhar para a gente e reconhecermos que o Filho do Homem veio procurar e salvar aqueles que já estavam condenados. Como nós, um dia condenados por Jesus, temos a salvação. Que possamos dar o nosso sim para o Senhor nesse dia. Então, faço votos de que você vá hoje à tua igreja, procure teu padre, teu pastor, vá fazer uma conversa com eles, a confissão, a oração. Busque estar na presença do Senhor nesse dia, que eu tenho certeza que ele vai ser um dia de festa no céu, porque o Senhor hoje fez morada na tua casa. Bom dia, Léo, que Deus te abençoe. E vamos assim pedir ao nosso anjo da guarda para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, de todas as tentações, de todo perigo, que ele conduza o nosso dia, sussurre em nossos ouvidos a vontade de Deus, a vontade do Pai para o nosso dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. Um bom dia para vocês e até amanhã, a graça de Deus. Fiquem com Deus, 6h30 amanhã, pessoal.